Beleza, então vamos lá para mais uma questão aí desses problemas que a gente está resolvendo, tá bom? Então, essa questão aqui vai estar passando aqui em cima qual foi a prova, qual foi a questão e qual foi o problema, tá bom? Então, foi o problema aí 1. Então, vamos lá, vamos tentar desenvolver isso aí, vamos tentar tirar a dúvida. Antes de tudo, isso aqui é uma típica questão de conjuntos numéricos, tá? E a gente vai usar diagrama de Venn para poder tentar desenvolver ela, beleza? Então, vamos lá, questão na tela, que a gente vai começar a desenrolar essa questão, tá ok? Então, ó, a questão diz o seguinte: ao realizarem uma prova escolar com apenas 2 questões, então, ó, uma coisa que é importante, eu só tenho exclusivamente 2 questões para poder trabalhar aí, beleza? Portanto, eu vou considerar 2 conjuntos, tá? 300 alunos acertaram somente uma das questões, 260 acertaram as duas, acertaram a segunda questão. Sabe-se ainda que 100 alunos acertaram as 2 questões e 210 alunos erraram a primeira questão. Bom, então tem essas informações que eu vou usar isso aí. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o número total de alunos que fizeram a prova é maior que 418 e menor do que 483. Beleza, então voltando aqui, eu tenho esse problema aqui, ele falou aqui, eu tenho aí 300 alunos que só acertaram uma questão, 260 que só acertaram exclusivamente a segunda questão, 100 que acertaram as 2 questões e 210 que erraram a primeira questão. Então é certeza, ó, esses aí erraram a primeira questão, beleza? Então vamos lá, já que eu tenho 2 questões, eu faço 2 diagramas. Só que esses diagramas eles vão ter uma intersecção, porque ó, tiveram pessoas que acertaram ambas as questões, tá bom? Ou seja, isso aí vai ter uma intersecção. A gente já falou aí sobre conjuntos, sobre intersecção de conjuntos, tá? Aí na minha playlist. Mas vamos lá, vamos dar uma revisada aqui, vamos aproveitar essa oportunidade aqui, ó. Então esse é o conjunto das pessoas que acertaram a primeira questão, esse aqui é o conjunto das pessoas que acertaram a segunda questão. O que é intersecção? É tudo que tem em comum. Por exemplo, digamos que eu vou fazer uma pesquisa e uso dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que tem cabelos castanhos e olhos castanhos, e eu tenho o grupo das pessoas que tem cabelo preto e olhos castanhos. Então, qual a intersecção desses 2 grupos? São os olhos castanhos, porque ó, tanto esse grupo aqui tem olho castanho, quanto esse grupo aqui também tem olho castanho, beleza? Apesar do cabelo ser de cores diferentes, mas tem algo em comum. Esse em comum é a intersecção. Deu para entender? Beleza, show de bola. Então, por onde é que eu começo resolvendo isso aqui? Qual é a dica? Comece sempre pela intersecção. Sempre, Jefferson. Sempre você começa pela intersecção, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 100. Por quê, ó? 100 pessoas acertaram as 2. Então, ó, você concorda que esse 100 tanto faz parte do conjunto 1, ó, ele faz parte aqui do conjunto 1, como ele também faz parte do conjunto 2, aqui, ó, o conjunto 2, ele também está dentro do conjunto 2. Deu para entender? Bom, então sempre você começa pela intersecção. Por quê? Senão vai dar errado. Não faz de outro jeito, não. Comece sempre pela intersecção. Vamos lá. Então, essa informação aqui eu já usei. Ele fala que 260 acertaram a segunda questão. 260 acertaram a segunda questão. Você concorda comigo, ó? Se eu disser que 260 pessoas acertaram a segunda questão, elas podem ter acertado também a primeira? Podem ser pessoas que acertaram a segunda e a primeira. Ou então são pessoas que acertaram exclusivamente a segunda. Acertaram a segunda e erraram a primeira. Concorda comigo? É muita filosofia, não é uma questão só, né? Beleza. Então, o que é que dá pra gente fazer, ó? Se eu sei que 260 pessoas acertaram a segunda, eu vou colocar 260 aqui. 260. Não vou colocar 260. Mas por que, Jeff, você não coloca 260? Porque dentro desse conjunto já tem 100, ó. Lembra dos 100 da minha intersecção? Então, ó, já tem o 100 aqui dentro desse conjunto. Ah, mas ele está sendo dividido com outro conjunto. Não tem problema. Aí a gente vai considerar esse 100 aqui dentro do meu conjunto aqui também. Ou seja, e agora o que é que eu faço? Subtrai, tá? Sempre. Então, ó, vai ficar ó, 260 menos 100 que já tem lá dentro. Ou seja, quanto é que vai ficar aqui? 160. Mas Jefferson, mudou a minha resposta? Não, ó. Porque ó, eu tenho 160 aqui nesse pedaço grande, mais 100 aqui vai dar 260. Ou seja, eu só estou organizando os meus números, belezinha? Pronto, show de bola. Então eu tenho 160 pessoas aqui que acertaram exclusivamente a segunda questão, tá ok? 100 que acertaram ambas. Agora vamos lá. Ele fala que 300 pessoas acertaram somente uma questão. Somente uma questão. E aí, como é que eu sei quantas pessoas aí vão estar aqui dentro desse conjunto? Vamos lá, vamos usar essa informação. Ó. 300 pessoas acertaram somente uma questão. Ó, então,
pode ser que essas pessoas tenham acertado só a primeira, né? Beleza, então, ó, se eu acertei só uma questão, pode ser que eu tenha acertado somente a primeira. Se eu acertei uma questão, pode ser que eu tenha acertado também somente a segunda, não é isso? Bom, então tá difícil saber quem é quem aí. Mas, ó, a dica é a seguinte, ó, pega o 300. Pega aqui, ó, 300 menos o que, Jefferson? Ó, concorda comigo que 160 pessoas acertaram somente a segunda? Não é? 160, ó. Porque, ó, 100 acertaram a primeira e a segunda, e 160, deixa eu apagar isso aqui, ó, que isso aqui é só ilustrativo, só pra gente poder entender, tá? Então, ó, essa parte aqui, ó, são as pessoas, ó, elas não se ligam à primeira questão, tá? Então, essas pessoas aqui, elas acertaram somente a segunda questão. Então, quantas acertaram a primeira? Se 300 acertaram apenas uma das questões, então, vou fazer aqui, ó, 300 menos 160. Porque, ó, se eu pegar os 300 e tirar os que acertaram a segunda, eu vou achar os que acertaram somente a primeira, ok? Então, ó, 300 menos 160, isso aqui vai dar 140, tá? Então, espero que você tenha entendido aí, tá? É muito raciocínio aí na questão, tá? E, de fato, essa é uma questão que geralmente cai em raciocínio lógico, né? É bem interessante ela. Pronto, beleza. Então, acabei de descobrir aí que 140 pessoas acertaram somente a primeira, 100 pessoas acertaram a primeira e a segunda, e 160 acertaram somente a segunda, belezinha? Então, ó, qual é a outra informação que eu tenho aqui, ó? Que 210 pessoas erraram a primeira questão. Então, se 210 pessoas erraram a primeira questão, aí a gente vai ter um problema. Bom, 210 ele falou que erraram a primeira. Você concorda comigo que se a pessoa ela errou a primeira questão, ela pode ter acertado a segunda, não é isso? Então, se 210, aliás, se uma pessoa errou a primeira questão, é possível que ela tenha acertado a segunda? Ou então, pensa comigo também, se uma pessoa errou a primeira questão, pode ser também que ela tenha errado a segunda, né? Então, pode ser que ela tenha tirado zero nesse exame aí, né? Então, errou a primeira e a segunda, ou então, errou a primeira e acertou a segunda. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 210 pessoas que erraram a primeira questão. 210 erraram essa primeira questão aqui, ó. Então, se 210 erraram a primeira, podem ter acertado a segunda. Então, eu sei que 160 acertaram a segunda. Então, e também tem a possibilidade das pessoas que não acertaram nenhuma. Então, quantas pessoas não acertaram nenhuma? Então, ó, concorda comigo que se eu fizer, ó, 210, que são as pessoas que erraram a primeira, não sei quantas, menos as pessoas que acertaram a segunda, eu vou ter as pessoas que não acertaram nada? Beleza, então seria essa aí a ideia. 210 menos 160, tudo isso aqui que vai dar 50. Portanto, ó, se eu descobrir as pessoas que acertaram a segunda e não acertaram a primeira, então eu fico aqui com o número de pessoas que nem acertaram a primeira, nem acertaram a segunda, tá? Então, eu tenho aqui 50 pessoas. Enfim, a gente conseguiu chegar aí nos valores, tá? Então, é uma questão super filosófica aí, né? Vamos lá. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? Agora eu posso descobrir o que a questão está pedindo. O número de pessoas que foram fazer esse exame. Então, vamos lá. Eu tenho 140 pessoas que acertaram a primeira questão. Então, eu tenho aqui, ó, 140. Mais 100 pessoas que acertaram a primeira e a segunda, né? 100 pessoas. Mais 160 pessoas que acertaram aqui, ó, a segunda questão, exclusivamente a segunda questão. Mas eu vou ter aí 50 pessoas que não acertaram foi nada, né? Erraram foi tudo. Pronto. Beleza. Então, ó, vamos somar isso aqui, ó. 140 mais 160 vai dar 200, 300, mais 100, 400, mais 50, 450. Prontinho, beleza. Então, eu vou ter aí, ó, 450 pessoas que foram fazer esse exame. Questão trabalhosa, mas muito boa também. Então, se você conseguir compreender isso aqui, ó, se você exercitar bastante isso aqui, com certeza qualquer outra questão desse tipo aqui vai ser fácil, beleza? Então, a ideia justamente é essa, é exercitar bastante, tá ok? Então, vamos lá, vamos analisar isso aí. Ó, então, ó, aqui a questão me diz que o meu valor é maior do que 418. É verdade? É maior do que 418. É menor do que 483. É verdade? É também. Portanto, essa minha afirmação aí seria verdadeira, tá ok? Então, espero que você tenha entendido, espero poder contribuir cada vez mais com o seu aprendizado. Lembra de dar um joinha aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram, tá bom? Jefferson Prieto e cursinho passo a passo. Até a próxima!